Queridos eleitos, 7 de dezembro de 2024. É dia 7 de dezembro de 2024. Por mais de 55 anos, eu vi muitos ministros reivindicarem alguma revelação divina e atraírem um grande número de seguidores com suas personalidades e até mesmo terem cultos de adoração fantásticos que todos achavam que eles eram ungidos. Olhando para o passado, aonde tudo isso levou? Na maioria das vezes, levou as almas para longe da mensagem, de volta à denominação ou, pior ainda, de volta ao mundo. Há 43 anos atrás, eu observava e ouvia atentamente o irmão Joseph Branham. Uma das primeiras coisas que ouvi ele dizendo a um grupo de ministros foi: "Vocês não estão dizendo o que o meu pai disse." É claro que eles não se importaram em ouvir a um jovem rapaz. Quem era ele para fazer tal declaração àqueles ministros de prestígio? Voltem e ouçam qualquer preliminar no site branatabernacle.org ou leiam qualquer carta às águias se reunindo. Em cada preliminar e carta, ele nos prova que a palavra de Deus é verdadeira e que a mensagem de William Branham nas fitas tem vida para a semente predestinada. Agora, aqui está o irmão Joseph Branham. Queridos eleitos, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ministros, abram suas portas para o anjo de Deus antes que seja tarde demais. Coloquem a voz de Deus de volta em seus púlpitos ao tocarem as fitas. É a única voz vindicada de Deus para o nosso dia com as palavras da infalibilidade. É a única voz com o "assim diz o Senhor". É a única voz a qual toda a noiva pode dizer amém. É a maior era de todos os tempos. Jesus está nos dando uma descrição de si mesmo à medida que os dias da sua graça estão terminando. O tempo chegou ao fim. Ele revelou suas próprias características a nós nesta última era. Ele nos deu uma última visão de sua própria graciosa e suprema deidade. Esta era é a pedra de coroa da revelação de si mesmo. Deus veio nesta era de Laodiceia e falou através de carne humana. Sua voz foi gravada e armazenada para guiar e aperfeiçoar a sua noiva palavra. Simplesmente não há outra voz que possa aperfeiçoar a sua noiva a não ser a sua própria voz. Nesta última era, a sua voz nas fitas tem sido colocada de lado, tirada das igrejas. Eles simplesmente se recusam a tocarem as fitas. Então Deus diz: "Eu irei contra todos vocês, eu vomitarei vocês da minha boca", isto é o fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha. Por isso, no fim desta era, eu os vomitarei da minha boca. Tudo acabou. Eu certamente vou falar. Sim, eu estou aqui no meio da igreja. O amém de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará e será através do meu profeta. Como antes, eles estão agindo da mesma forma que seus antepassados nos dias de Acabe. Haviam 400 deles e todos estavam de acordo. E por dizerem a mesma coisa, eles enganaram o povo. Mas um profeta, apenas um, estava certo e todos os demais estavam errados, porque Deus confiou a revelação a unicamente um. Isso não quer dizer que todos os ministérios sejam falsos e enganam as pessoas. Tampouco estou dizendo que um homem com o chamado para ministrar não possa pregar ou ensinar.
Eu estou dizendo que o verdadeiro ministério quíntuplo colocará as fitas, a voz de Deus para a noiva, como a voz mais importante que você deve ouvir. A voz nas fitas é a única voz que foi vindicada pelo próprio Deus como sendo assim diz o Senhor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, pois eles são lobos devoradores. Como você saberá com certeza qual é o caminho correto para hoje? Há tamanha divisão entre os crentes. Um grupo diz que o ministério quíntuplo aperfeiçoará a noiva, enquanto o outro diz que é só apertar o play. Não devemos nos dividir, devemos nos unir como uma noiva. Qual é a resposta correta? Vamos abrir o coração juntos e ouvirmos o que Deus está dizendo à noiva através do profeta dele. Pois todos nós concordamos que o irmão Branham é o seu sétimo anjo mensageiro. Com base apenas no comportamento humano, qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam. Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era, pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura? Isso significa que nós teremos a palavra uma vez mais como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Eu direi a vocês quem o terá. Será um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até este dia, porque este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa e Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si mesmo, Deus falará por ele através da voz do sinal. Amém. Sendo assim, essa mensagem falada pelo mensageiro dele foi perfeitamente dada e é perfeitamente compreendida. O que mais Deus disse sobre o seu sétimo anjo mensageiro e sua mensagem? Ele ouvirá somente de Deus. Ele terá o assim diz o Senhor e falará por Deus. Ele será o porta-voz de Deus. Ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá o coração dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia, eles ouvirão a um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E então, o que ele diz a nosso respeito? E esses escolhidos juntamente com ele naquele dia serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor e serão o corpo dele e serão a voz dele e executarão as obras dele. Aleluia! Vocês veem isso? Se você ainda estiver com dúvida, peça a Deus que através do Espírito dele te encha e te guie, pois a palavra diz, o próprio eleito não pode ser enganado. Ninguém pode te enganar se você for a noiva. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros e assim tem prosseguido através dos anos até que neste último dia há novamente outro povo na terra que, sob o mensageiro dele, serão a voz para a era final. Sim, Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus. Ela é porta-voz de si própria. Por isso, Deus
Deus está virando-se contra ela, ele a confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Está assim porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecostes. Porém, evidentemente, essa noiva palavra será repudiada como na primeira era. A noiva tem uma voz, mas ela só dirá o que está nas fitas, pois essa voz vem diretamente de Deus. Sendo assim, não precisa de interpretação, pois foi perfeitamente dada e é perfeitamente compreendida. Juntem-se a nós neste domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos esta voz nos revelar a era da Igreja de Laodiceia, de 11 de dezembro de 1960, irmão Joseph Branham. Assim se conclui a carta do Tabernáculo Branham. Este é o irmão David Erickson, na cidade natal do profeta, dizendo: até a próxima vez, que Deus abençoe vocês e Shalom! Acessem os sites www.svfellowship.info para ouvirem aos sermões de domingo no português euro-africano e em outros idiomas. Acessem também ao site www.branatabernacle.org para ouvirem aos sermões de domingo no português brasileiro. E para demais informações e notificações da gravações da Voz de Deus, acessem www.brana.org. Para baixarem os aplicativos, o mesmo endereço /en/pps.